Já vamos cumprimentar aqui os nossos amigos de bancada. Hoje a bancada realmente extraordinária de peso. Meu querido amigo Alexandre Pires, seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Obrigado pelo convite, por poder participar com essa bancada que realmente hoje está bonita. Vamos lá. É isso aí. Meu querido amigo professor Eduardo Vieira, quanto tempo, meu amigo? Seja bem-vindo ao show do Mário Robert. Muito obrigado, Mário. É uma satisfação enorme e é uma alegria estar aqui com vocês para comentar essas notícias do dia e também trazer um pouco de diversão, né? Eu entendo que também o show tem um pouco a ver com entretenimento sadio, né? Para o final de domingo. Sensacional ideia, viu, Mário? É isso aí, meu amigo. Muito obrigado pela sua presença. Vai agregar muito aqui o conhecimento da nossa bancada. Querido Fábio Tom, seja bem-vindo, meu amigo, direto dos States. É um prazer estar aqui para a gente bater esse papo aí e mostrar umas verdades que estão escondidas. Nego vai ficar surpreso hoje. Ixi, vai ter umas bombas aqui, hein, meu amigo? Tô vendo aí que o negócio vai ferver. Você que está em casa pode ajudar o canal Fator Político BR, que faz um jornalismo independente. Nós temos uma chave Pix e você pode fazer uma doação de qualquer valor. fatorpoliticobr@gmail.com tá na sua tela. fatorpoliticobr@gmail.com ou o QR Code que também está na sua tela. Pode apontar a câmera do seu celular e pode fazer uma doação através da chave Pix. Ajude este trabalho, que é importantíssimo para o Brasil continuar firme e forte. E também você pode se tornar membro aqui do Fator Político BR por apenas R$ 4,99. Um cafezinho por mês, você vai estar ajudando aqui os trabalhos do Fator Político BR continuarem, tá bom? Então, ajuda com like também, com compartilhamento. Quem não for inscrito, se inscreve para não perder nenhum programa aqui da programação do nosso canal maravilhoso Fator Político BR. Agora sim, vamos entrar nas notícias. Bolsonaro e Pablo Marçal. De forma surpreendente, o ex-presidente Bolsonaro saiu em defesa de Pablo Marçal. E ele disse assim, não concordo com censura, tá ok? E agora, Boulos? Pois é, a gente sabe que o Pablo Marçal teve as suas redes sociais todas restritas, né? Pelo menos as monetizadas foram restritas e, na minha humilde opinião, antes dos meus colegas, eu acho isso uma injustiça, já que os outros também cometem várias arbitrariedades e têm as suas redes sociais aí a todo vapor. Quero começar aqui, então, pedindo a opinião do nosso querido Alexandre Pires. Vamos lá, gente. Olha, não me espantou, na verdade, a posição do Bolsonaro. Eu acho que ele iria por esse caminho realmente de defender a liberdade, que é o que ele falou sempre desde 2018. Né? Ele tem batido nisso e ele manteve o lado positivo dele de defender isso e a hombridade dele de continuar defendendo. O Pablo Marçal realmente entrou numa treta desnecessária, até com a família toda Bolsonaro, né? Ele não somente com o Bolsonaro, mas que eu acho que isso que aconteceu, né, do processo, enfim, de bloquearem as redes do Pablo, mais está ajudando o próprio Pablo Marçal do que qualquer outra coisa. Então, o tamanho dele nas pesquisas e nas redes sociais é absurdo, continua. Uma pessoa que em um dia colocou 2 milhões de pessoas numa nova página já mostra a força dessa pessoa. E milhares outros repostando, né? Então, a timeline virou de ontem para hoje, basicamente, só Pablo Marçal. Então, acho que o posicionamento do Bolsonaro e da família toda, que todos defenderam isso, e também da bancada mesmo, direta do Bolsonaro, todos utilizaram o mesmo discurso. Eu acho isso muito coerente, né? Tem a ver realmente com todo o esquema. Eu mesmo não apoio o Pablo Marçal, mas acho um absurdo, e se precisar usar minhas redes sociais para defender a liberdade, para colocar algum vídeo do Pablo Marçal falando sobre o tema, eu vou me sentir total à vontade de fazer isso. Exatamente, meu querido. O que o Bolsonaro defendeu aqui, na verdade, não é o Pablo Marçal, né? É porque os noticiários vão falar que ele defendeu o Pablo Marçal, mas o que ele defendeu aqui, como você bem disse, Alexandre, foi a liberdade de expressão, né? E principalmente
a liberdade do candidato poder conversar, porque é o único meio que o candidato tem de conversar com o seu eleitorado, né? E aí, por causa de uma mimizenta, que é aquela tábua de Amaral, né? Ela foi lá e fez o site, as redes sociais do rapaz caírem, enquanto eles continuam aí, né? Muita covardia, assim, no meu ponto de vista, né? E aí o Bolsonaro, ele frisa bem, eu não concordo com censura. Então não é que Bolsonaro está defendendo o Pablo Marçal, ele está defendendo todo aquele que quer a liberdade de expressão plena no Brasil. Professor Eduardo Vieira, eu queria saber a opinião do senhor sobre este relato. Então, esse fato é muito interessante para a gente ver vários aspectos, né, que são cruciais na nossa avaliação da realidade. Um deles é o seguinte, você vê, Pablo Marçal não deixa de ser, né, ele é materialmente um competidor do candidato que está sendo relutantemente apoiado pelo presidente Bolsonaro, que é o Nunes, né? Mas veja, no meio de uma disputa eleitoral efetiva, o Bolsonaro se manifesta a favor da liberdade de expressão, mesmo que isso, de certa forma, defenda ou ajude um adversário político momentâneo, né? Olha como é uma coisa bacana da gente ver, né? A firmeza de caráter, né? A consistência, né? A distância que isso tem, que esse tipo de postura tem, do relativismo moral que a gente vê do outro lado, né? Onde para cada circunstância você tem um posicionamento moral. Se te interessa, você vai para um lado, se te interessa, você vai para o outro. A realidade é uma narrativa, a verdade é completamente relativa e, evidentemente, o caráter é uma coisa solúvel em qualquer suco de dinheiro, né? Então, eu vejo a postura do Bolsonaro como a postura de um homem íntegro que defende os seus princípios, né? E ele vai continuar defendendo os seus princípios, independente das tempestades que aparecerem, como ele sempre fez, né? Eu também não sou um apoiador, na verdade eu sou carioca, então eu não estou com essa, digamos assim, essa dificílima tarefa que é votar nas eleições de São Paulo, né? Mas vale a gente observar uma coisa, né? Você vê, eu não vejo ninguém que esteja feliz com essas eleições de São Paulo, né? Eu vejo gente que esteja defendendo um ou outro candidato porque, né, acaba que o povo é empurrado para isso, né? Mas vale a gente refletir sobre o sistema, sobre como esse sistema ele é maléfico e como ele faz uma pré-seleção muito ruim dos candidatos dentro de uma lista que aí então vai ser apresentada para o povo e o povo vai se limitar a escolher algum membro dessa lista. Quer dizer, isso é o retrato da forma como o povo é manipulado, né, e como a sua capacidade de escolha é previamente restrita. E aí depois o pessoal reclama, puxa, mas isso está indo mal, mas o povo não sabe votar. Meu amigo, o povo tem que escolher qual é entre pessoas que ele não... Eu não quero ser grosseiro demais. O menos pior. Exatamente, o menos pior seria... Eu pensei em umas metáforas um pouco mais coloridas aqui, mas, você sabe, o povo merece, né, poder votar em quem ele quiser. Né? Por que não tem candidatura independente? Sabe por quê, gente? Porque se tiver candidatura independente, o sistema quebra. Entendeu? Um sistema tão podre depende desse tipo de filtro prévio para se sustentar. Foi uma situação muito rica assim, para a gente julgar algumas coisas. Muito obrigado, Américo. O que eu venho falando, excelente, professor, o que eu venho falando aqui sempre é que uma coisa serviu, né, de bom para o Brasil nisso tudo, é que o povo agora voltou a brigar pelo voto. O mesmo povo que disse que estava desistindo porque não dava nada certo, porque lá na ponta, lá nas caixas mágicas, tudo seria trocado e não adiantaria o voto de nada, né? E aí vão nas historinhas daqueles que fomentam o voto nulo. As mesmas pessoas agora estão se degladiando por causa de um candidato. Ou seja, como o senhor disse, não tem um candidato certo para São Paulo. Eu costumo seguir o líder, né? Bolsonaro vai lá, mesmo que ele esteja obrigado a
apoiar o Nunes, eu estou seguindo o líder da direita. Não existe direita sem Bolsonaro no Brasil. Essa é a opinião do Mário Robert, meu CPF, tá? Não estou falando pela bancada. Agora eu quero saber a opinião do Fábio Tom. Fábio Tom, e aí? O Pablo Marçal, ele foi injustiçado? O Pablo Marçal realmente caiu as redes sociais dele porque ele é um risco para o sistema? Ou isso tudo é uma jogada? Cara, isso é uma situação muito complexa que nós estamos vivendo agora, né? Eu vou até botar um ponto novo que muitas pessoas não têm colocado em vários canais. Eu não vi ninguém falando sobre isso. Vamos lá. A bancada aqui é coerente, conservador é coerente. Então, por exemplo, eu defenderia até o Lula se quiserem censurar o Lula. Me desculpa, mas essa é a verdade. Eu não vou defender o Lula, né? A gente está defendendo a censura. Não pode censurar. Se quiserem censurar o Bolo, se quiserem censurar o Lula, o conservador teria a mesma visão, porque é uma visão de princípio, né? A gente não quer a censura. Deixa o Lula falar as besteiras dele, deixa o Boulos falar as besteiras dele, então deixa o Marçal falar as besteiras dele. Então a gente entende isso, a gente defende isso. Agora uma pergunta, até uma provocação para todos, é o seguinte: você já viu o Marçal defender alguém que perdeu o canal deles? O Marçal defendeu quando o Terça Livre perdeu o canal deles? Você viu o Marçal se levantando e falando censura não? Vocês viram o Marçal defendendo o Diogo Forjaz, o Lisboa, Constantino, Paulo Figueiredo, Revista Oeste, Pingos Uzi? Vocês alguma vez viram o Marçal fazendo um vídeo falando censura não, Alexandre de Moraes não presta, ele é um ditador, não fazemos isso? Vocês já ouviram alguma vez isso? Hoje a censura chega a ele. E hoje ele sentiu o que todos nós já devíamos sentir há muito tempo atrás. Então agora ele é vítima de um sistema que ele mesmo ou foi parte do sistema, porque aplaudiu, ou ele ficou calado com o próprio sistema que fez o que está fazendo. Então, ele é tão cúmplice disso aí quanto a grande mídia, que também se calou quando nós fomos censurados. A realidade é que nós lutamos contra a censura. O Marçal nunca lutou. A pergunta é, se o Boulos fosse censurado, ou melhor ainda, se o Nunes fosse censurado hoje, o Marçal estaria defendendo o Nunes? Acredito que não. O Marçal é um picareta e ele continua sendo picareta. Só que agora é um picareta vítima. E toda a direita, com toda a razão, tem que defender a questão da censura, não o Marçal. Porque eu desafio a vocês me mostrarem um vídeo do Marçal defendendo o Terça Livre, defendendo Paulo Figueiredo, defendendo Constantino, defendendo toda a direita que foi censurada antes dele. Digo mais, quando Alexandre de Moraes foi o presidente do TSE entrando, o Pablo Marçal foi tirar uma foto com ele, dizendo, renovei minha confiança na democracia. Já tinham pessoas sendo censuradas, já tinham pessoas sendo perseguidas, tudo isso já estava acontecendo. Onde estava o Marçal quando as pessoas foram presas no dia 8? Onde estava o Marçal quando as redes sociais foram canceladas? Cadê esse Marçal que está lutando e agora tão preocupado porque suas redes caíram? Realidade é muito simples. Ele está preocupado com ele. Ele está preocupado com a rede social dele. Mas ele não se preocupa com liberdade, não se preocupa se outras redes sociais caírem, ele está juntinho com o amigo dele, Xandão. Essa é a grande realidade que as pessoas não querem ouvir. Mas eu desafio os inscritos do canal para mostrar para mim um vídeo do Marçal defendendo qualquer outra pessoa que foi censurada antes dele. Algumas pessoas estão contestando, né, a opinião da bancada de que o Nunes também nunca defendeu a democracia, ou nunca defendeu a liberdade de expressão, né, nunca foi anti-censura e nem nada. O pessoal precisa saber que Bolsonaro ele faz parte de um partido, e este partido, infelizmente, tem um presidente que quer que o Bolsonaro apoie o candidato Nunes, né? Então, Bolsonaro não está, neste momento, totalmente livre com aquela carta branca que Valdemar dizia dar para ele, né, para escolher qualquer candidato. Então, ele fez o seguinte, vou apoiar o Nunes, mas vou colocar o meu candidato como vice, pode ser? Bolsonaro é livre para fazer qualquer escolha, só que neste momento ele está em um partido e muitas pessoas eu vi já colocar esse partido num pedestal, muitas pessoas eu já vi colocar o PL como o melhor partido do país porque Bolsonaro está lá dentro, mas o fato é que quando você está num partido, infelizmente,
muitas das vezes você tem que ir com a liderança do partido, tá? Então, Bolsonaro está sem escolha. Nem Pablo Marçal, na minha opinião, e nem Nunes são boas pessoas ou defenderam a liberdade. São apenas oportunistas subindo escadas nas costas dos outros, tá? No caso, os dois estão querendo subir nas costas de Bolsonaro para ganhar e para vencer as eleições, tá? Vamos trocar a nossa pauta? Alguém quer falar alguma coisa mais sobre isso, não? Bancada? Oi, até, Mário, eu vou complementar, acho que o Fábio falou perfeitamente, acho que é isso aí, tu também falou o que tinha que ser falado. Realmente, acho que não existe opção para São Paulo, eu falo como morador de São Paulo por 18 anos, né, e dessa vez realmente não tem opção. Política, gente, infelizmente, é isto, né, senão a gente estaria num outro tipo de governo se a gente pudesse indicar somente quem a gente quer. Política tem as artimanhas internas, tem as necessidades e os acordos internos, e que precisa ser respeitado, a gente precisa compreender, né? Então, realmente, o Marçal, ele nunca, e ele usaria isso, acredito que nas redes sociais, o bloqueio de qualquer rede, de qualquer outro do Nunes, mas ele usaria isso da forma como ele está usando nos debates. Né, o que se colocou aqui em pauta, e que eu acho que as pessoas de casa precisam entender, e eu acho que a maioria já tem isso bem claro, é a liberdade. O que foi defendido agora é a liberdade, entendeu? A gente não pode terminar isso, senão realmente o Brasil está num buraco, porque já existe isso, tem pessoas fora, né? E um exemplo do que o Fábio falou é a briga do Marçal com o Figueiredo ainda durante essa semana, né? Que teve o mesmo problema do que ele está vivendo agora, né? Então, e ele brigou nas redes sociais com o Figueiredo desnecessariamente também, né? Botando em disputa vamos fazer uma live, aquela questão dele, porque ele é muito polêmico, ele gosta disso, ele gosta de dar o show dele, é disso que ele vive do show dele, e ele vai continuar fazendo, né? Acho que isso vai gerar votos para ele, as pessoas estão cansadas, então ele tá representando um extremo cansado, então por isso que tem muitas pessoas da direita defendendo e vão votar no Pablo Marçal sem sombra de dúvidas em São Paulo mesmo, porque o Nunes é praticamente um outro picolé de chuchu, né? Ali não muda nada. Então, assim, São Paulo, aliás, tem sido fábrica, né, de picolé de chuchu por causa do Alckmin e outros, né? Então, ali é complicado para São Paulo. Então, eles vão para aquele que aparentemente grita mais. E é isso que está acontecendo em São Paulo. Mário, por exemplo, as pessoas falam do Nunes, né? O Nunes, todo mundo sabe que o Nunes é de esquerda, todo mundo sabe que o Nunes não presta. O que nós estamos dizendo, o que eu estou dizendo, desculpa, é que o Marçal é tão ruim quanto o Nunes. É isso que eu estou dizendo. Então, quando a pessoa quer fazer uma comparação, mas o Nunes também nunca falou isso, nem iria falar, porque o Nunes é do sistema. A gente sabe que o Nunes é. Só que o Marçal está querendo se passar de um grande conservador bolsonarista, o que não é, só engana a trouxa. Então, esse que é o problema. Porque uma pessoa não cria agora ele é defensor da liberdade. Hoje, quando ele perdeu a liberdade, ele defende a liberdade, e ontem, quando as outras pessoas não tinham liberdade, ele nunca defendeu a liberdade de ninguém. Então, são essas coisas. Então, essa comparação de Marçal com o Nunes, você cai no mesmo argumento meu, eles são iguais. Nenhum dos dois vão defender a liberdade de ninguém. Nunca defenderam, senão a liberdade deles mesmos. Então, agora, o problema aqui, pessoal, é que a nossa luta é para tirar o Boulos. E essa guerra entre bolsonarista e marcianos aí, o que acontece é o seguinte, vai chegar no segundo turno Boulos contra ou Marçal ou Nunes, né? É isso que vai ser. Aí a pergunta é, por exemplo, eu, ainda achando o Marçal um tremendo de um picareta, eu votaria no Marçal para tirar o Boulos, sem problema nenhum. Isso aqui é política, eu faria isso, sem problema nenhum. E se for o Nunes contra o Boulos, eu votaria no Nunes sem problema nenhum para tirar o Boulos. O negócio é tirar o Boulos. Agora, essa guerra está criando cicatrizes. E essas cicatrizes causadas por Marçal, de xingar o Bolsonaro, de dizer que ele tem que ser homem, está criando cicatrizes que vai chegar no segundo turno e pode fazer com que pessoas falem, não vou votar. E isso vai ser um problema para São Paulo, porque vai fazer com que Boulos ganhe as eleições. Então a gente precisa ter aqui, ser mais pragmático aqui, falar, olha, precisamos tirar o Boulos, vamos continuar na política, sem esses ataques deixando cicatrizes, porque, poxa, a gente vai ter que tirar o Boulos no segundo turno, porque senão a gente está ferrado, o Boulos ganha e todo mundo vai se ferrar. Então, mais ou menos isso, eu acho que é a visão nossa.
Pois é. O cenário no Rio de Janeiro, o professor Eduardo, como que está o cenário aí? Porque a gente fala tanto de São Paulo, né? E esquece que tem um Eduardo Paes aí na disputa, né? Ô, Mário, o Rio de Janeiro é uma máquina gerar, de gerar péssimos, né, cara? Péssimos mandatários, é uma máquina. Aliás, o Brasil é uma disputa dura para ver quem é o Estado, né, com um potencial mais, uma efetividade maior em gerar, né, a eleição de vagabundos. Você vê, nós tivemos os nossos últimos 5 governadores foram para cadeia. Isso deve ser uma espécie de recorde. Na sequência, cara. Porra, isso diz. Vai entrar no Guinness. Isso diz alguma coisa da política carioca, né? Mas, olha só, nós temos aqui a provável, né, por enquanto, o candidato do Lula, que é o Eduardo Paes, né? Vou repetir. O candidato do Lula, que é o Eduardo Paes, sempre bom a gente frisar, né, isso. Ele é o favorito. Mas, cara, nós temos aqui o Ramagem como candidato, que é sensacional, né? É um candidato que pô, dá orgulho de fazer campanha, sabe, de divulgar, porque o cara é realmente bom. Ele é íntegro, ele é perspicaz, ele é culto, ele se comunica bem, sabe? É um cara que funciona bem no meio político. E eu acho difícil que ele ganhe, justamente por ele ser bom, entendeu? Eu imagino a quantidade de conchavo e maracutaia que já está sendo apresentada para a assessoria dele. Olha, vamos fazer um plano B aqui, se por acaso você crescer, a gente... Cara, não tem maracutaia com esse cara. Esse cara é honesto mesmo. É tipo o Bolsonaro, é honesto, entendeu? Tanto é que ele ia ser o diretor da PF, né, do governo Bolsonaro. É um dos momentos de crise daquele governo, né? E eu vou apoiar furiosamente. Mas as chances dele são pequenas, justamente porque ele é bom, né, cara? Aqui no Rio ganha ladrão, né, ou ganha artista, né, vagabundo que seja bastante histriônico e tudo mais. É muito difícil, é triste. É triste. E, professor Eduardo, acho que até a campanha, a última pesquisa é muito longe a distância, né, do Ramagem para Eduardo Paes. Então, a Ramagem, se não me engano, está com 9%, a outra candidata, que eu acho que está em terceiro lugar, tem 7%, e o restante, a maioria, vai lá para o Eduardo Paes, que é inacreditável, na verdade, que o carioca responda a isso. Para mim, eles estão dentro de alguma bolha, e eles fazem a pesquisa nessa bolha, que eu não consigo acreditar nessa distância tão grande de número. Né? Não, mas não deve, Alexandre, não deve. Toda pesquisa no Brasil ela é manipuladíssima, mas no Rio de Janeiro é vibrante a manipulação. Eu lembro das últimas eleições para prefeito, né? Que nós tínhamos o Flávio Bolsonaro concorrendo, e as pesquisas davam lá o Flávio Bolsonaro com, sei lá, 15% de voto, né, 12% de voto no primeiro turno. Aí o eleitor brasileiro ele tem uma coisa que é bizarra, gente, que é o seguinte: ele quer jogar xadrez de 4 no primeiro turno. Não, porque eu vou votar nesse cara aqui, porque aí vai puxar o voto do não sei quem, vai facilitar a entrada de... Cara, olha só, política é simples. Política é simples. No primeiro turno você vota no melhor. No segundo turno você vota no menos pior, né? Porque no segundo turno você já não vai ter mais opção, é um ou outro, né? Mas no primeiro turno, meu querido, não fica querendo manipular, você não manipula nada, isso é um voto, né? Vota em quem você acha que é o melhor que você vai. Então o que acontece? O pessoal tende a observar uma pesquisa, cara, e realmente manipular seu voto, deixar que aquela pesquisa manipule o voto do cara. Cara, isso é uma tolice. O Flávio Bolsonaro, quando saiu o resultado, a apuração efetiva, ele teve, sei lá, 25% dos votos, ele estava sendo divulgado com 11, 12, sabe? Quer dizer, provavelmente ele tinha muito mais, provavelmente ele estava em empate técnico com os outros, provavelmente, se todo mundo tivesse votado em quem queria votar, e teve muita gente que deixou de votar no Flávio Bolsonaro para votar no outro, porque senão o mais vagabundo entra. Você já reparou que esse é o nosso dilema de sempre? Tem sempre uma catástrofe e uma lama. Se a gente não votar na lama, a catástrofe entra. E o bom candidato fica sempre escanteado lá, porque ele não é nenhum nem outro. É uma situação complicada. Eu não quero saber. Eu vou votar no Ramagem.
eu vou encher o saco da galera para votar no Ramagem, vou fazer campanha pelo Ramagem, e se o Ramagem, cara, tiver 3% de voto, eu vou só lamentar, né, pelo Rio de Janeiro, e vou sempre levantar a bandeira do nosso sistema opaco, onde a população não pode conferir o seu próprio voto, né? Lembrem do Felipe Jimenez, que é um gênio, que vem falando isso há mais de uma década. A gente precisa poder apurar os nossos votos, né? A gente não pode depender de um tribunal, né, com as presidências itinerantes, né, daquele tribunal que a gente já conhece quem são, né? Que tem gente que conhece a personalidade dessas presidências e não faz nada contra, porque fica com medo, né? O Brasil não está fácil não, gente. É isso aí, meus amigos. Bom, vou girar a nossa pauta aqui. A CCJ versus STF, né? A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Caroline de Tone, do PL de Santa Catarina, agendou para a próxima terça-feira a votação de 2 propostas de emenda à Constituição, 2 PECs, e um projeto de lei que desafia o Supremo Tribunal Federal, tá? Outra proposta visa impedir que o Supremo julgue ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, como ocorreu no caso que equiparou homofobia e transfobia ao racismo em 2019. Vocês se lembram disso? E também as PECs aí dão poderes, né, ao Congresso anularem, né, ou diminuírem, ou limitarem ações monocráticas aí do Supremo Tribunal Federal. Meu querido Alexandre Pires, eu queria saber a sua opinião sobre Caroline de Tone, que eles estavam alvoroçados quando ela foi escolhida como presidente da CCJ, porque eles sabiam que o negócio ia ferver lá dentro, né, meu amigo? Sim, eu acho que ela resgatar, né, dando limites, na verdade, ao STF, e resgatar isso lá de 2022, é uma carta dentro, é um momento adequado, em cima do que aconteceu agora com Moraes. Então, eu acho que se sobe o tom dentro, mostrando que a gente precisa ter a liberdade dentro dos poderes, né? A liberdade que fala, cada poder com as suas funções. E essa limitação que vai ser dada, se tudo der certo ali, para o STF é de extrema importância, porque hoje nós temos, na verdade, um governo que não está lá pelo voto, né? E são os 11 ministros, os 11 urubus da capa preta, estão lá, e eles fazem o que querem a todo tempo, né? Então, passando por cima da Constituição e tirando a liberdade de pessoas, e isso vai continuando se a gente não der um freio. Então, acredito que a Detone, ela já tinha mostrado a posição dela, ela é muito sensata em tudo que ela fala, em tudo que ela posta nas redes sociais, ela não é aquela pessoa estridente, ela tem uma postura muito parecida com a Bia Kicis, muito centrada, né? E eu acho que isso é muito adequado para ela e neste momento para o Brasil. Então, acho que desculpa, Alexandre, não gera picuinha, né? Ela não fica gerando briguinhas ali, ela trabalha, né? Isso, ela baixa a cabeça. Então, assim, eu acho que isso é bom para todos, é bom para todos os lados, né? A gente precisa, e eu acho que todos os lados já perceberam, porque na minha cabeça é impossível, né? Que mesmo tu sendo de esquerda, tu compactue com tudo que está acontecendo em 100%. Não existe essa possibilidade. Acredito que até essas pessoas que já têm os seus problemas, né, por ser de esquerda, na minha opinião, claro, elas não percebam o que está acontecendo no Brasil e o quanto isso é ruim lá na frente, né, visto o que aconteceu em outros países que a gente tem vivência, sabe de como é que é uma Coreia, a gente sabe como é que é a China, as pessoas não podem fazer absolutamente nada, a gente sabe como é que é Cuba, como é que é Venezuela, Nicarágua, entre tantos outros que já estão dentro de uma limitação de liberdade. Então, isso que ela está fazendo, e sempre usam o STF, né? O importante é a semelhança que tem, é um Supremo Tribunal, acima de tudo, dizendo o que pode e o que não pode ser feito. Então, isso dando essa limitação, acho que vai ser muito importante. Acho que foi uma dentro aí, né? Embora a última situação do Alexandre, de não... do que aconteceu por causa do vazamento das gravações, de não dar continuidade numa investigação ali com
com os outros juízes, né, os assessores do Alexandre, eu achei um pouco errado, mas, enfim, deve ter os seus motivos internos, deve ter uma coerência interna para isso não ter passado mais adiante ali dentro da CCJ. Né? Exatamente, meu querido Alexandre. Agora, as duas PECs colocadas em pauta fazem parte de uma resposta do presidente Arthur Lira, né, que reativou essas propostas após o STF mexer no bolso deles, né, suspendendo as emendas parlamentares ao orçamento. É só mexer no bolso, né, Fábio Tom, que as coisas começam a se movimentar dentro do Congresso, né? Rapaz, eu nunca vi uma briga tão rápida, né? É quando o povo estava sendo censurado, eles não faziam nada. O povo está sendo preso, eles não faziam nada. O Brasil está numa situação difícil, eles não fazem nada. Pô, quando o STF tentou arrancar o dinheiro deles, meu amigo, foi uma briga, um pau quebrou e aí tiraram o dinheiro do STF. Ou seja, todo mundo começou a brigar pelo nosso dinheiro. Então fica claro para todo mundo que a única coisa que a maioria ali quer é dinheiro, né? É briga pelo dinheiro. Você pode fazer o que for, que eles vão entrar no tempo deles, fazer as coisas. Quando é dinheiro, eles quebraram o pau. Agora, isso aí é muito bom, a gente tem que deixar que eles briguem, né? Vamos criar novas leis que venham tirar o poder do STF. A matéria saiu ontem, eu acho que foi ontem, dizendo que uma ala do STF, elas querem que o Alexandre de Moraes saia desse relatório que ele está fazendo sobre as mensagens vazadas. Ou seja, você começa a ver que as coisas ali começam, como o Alexandre bem colocou, começando a ver que não está dando, ninguém está engolindo mais esse sapo. Tem que fazer alguma coisa tem que ser feita, porque a popularidade do STF hoje é quase zero, né? Se você perguntar na rua quem gosta deles, vai sair todo mundo correndo. Não fica uma pessoa para gostar deles. Então, o que acontece? Eles já começam a ver que algo terá de ser feito. Então, a esquerda começa a perceber isso também, porque, no final do dia, eles querem poder. A esquerda quer poder. E não tem poder dessa forma. Então, eu acho que as coisas começam a caminhar por uma direção certa, ainda que seja muito devagar, e as pessoas não podem ter essas expectativas de imediatismo, né? Que tudo vai mudar da noite para o dia, mas são essas coisinhas que vão acontecendo que a gente precisa focar mais, falar mais. É que eu tenho falado no meu canal, fale mais sobre o Brasil e menos sobre Marçal, menos sobre Nunes. Vamos falar mais de Brasil, menos de Brasília. Né, mais de Brasil. Vamos nos preocupar mais com o Brasil e menos de Brasília, levando esses assuntos para o Brasil inteiro para a gente resolver. Porque, cara, eu acho que até a esquerda está chegando a um ponto que eles falam, não dá para a gente engolir mais esse sapo. A gente vai ter que votar para alguma coisa aí, para ao menos fingir que a gente quer o bem do povo brasileiro. Então, eu acho que é coisa boa, notícia boa é sempre bem-vinda, né, cara? Seu microfone. Desculpa. Professor Eduardo Vieira, queria saber a sua opinião sobre este caso, né? A Ditone aí está se mostrando aí uma mulher empoderada, isso sim, é uma mulher empoderada, né? Centrada, como disse aí o nosso querido Alexandre Pires, e competente, né? Eu queria saber se a Carolina Ditone tem os atributos necessários para pressionar e para travar um pouco os desmandos do STF, ou não vai dar em nada? Porque muita gente está desanimada com tudo que está acontecendo. Meu caro Mário, eu vou falar, como sempre costumo, né? A verdade, a minha percepção realista aqui desse processo, tá? A Carolina Ditone, eu gosto muito dela, gosto muito da Bia Kicis, né? E gosto muito de vários outros deputados que se contam nos dedos de duas mãos. O Congresso é composto por mais de 500 canalhas que estão lá dispostos a fazer negócio para botar dinheiro no bolso. Quer dizer, você pega 500 canalhas e pega 20, 30, que seja 40 pessoas de bem, você pode medir por isso a efetividade dessa casa, né? Então, a possibilidade dessa ação, dessa, digamos, aceleração da Carolina Ditone gerar algum benefício, né, gerar algum freio efetivo em relação aos crimes cometidos pelo STF, né, crimes, né, que envolveu a prisão ilegal de mais de 1.500 pessoas, é zero, gente. Repara só,
Não há nada mais grave do que você privar alguém da liberdade de forma ilegal. Vocês concordam? Se chega um cara e diz assim, olha só, você não fez nada, eu vou te prender. Isso, e não tem nada mais escandaloso do que isso, né? Fora você matar o cara, dar um tiro nele, né? Então, estamos falando de uma situação que se passou com mais de 1.500 pessoas, à vista de todos, público, todo mundo sabendo, e nada aconteceu para frear esse tipo de excesso. Então, vocês vão me convencer que agora vai, eu não posso entrar nessa. Se agora for, eu vou achar ótimo, tá? Eu estarei errado e eu vou ficar feliz. Eu não sou pessimista. Mas não há nada que me faça pensar que agora vai. O que pode acontecer, né, é que o sistema, como Alexandre de Moraes, ele está exagerando, né? Ele envolveu o X, ele envolveu o homem mais rico do mundo, o Elon Musk, né? Hoje, o homem mais influente do planeta Terra, sem dúvida alguma, é ele, né? Ele envolveu ele numa treta, cara. Quer dizer, o sistema brasileiro, como todo sistema corrupto, o que ele quer é passar embaixo do radar, vocês concordam? O que o bandido quer é entrar, roubar e sair, cara, e que ninguém saiba, não é verdade? Bandido não gosta de treta, bandido não gosta de escândalo, bandido não gosta de holofote. Bandido gosta de mala cheia de dinheiro, né, cueca cheia de dinheiro e poder circular de um lado para o outro sem isso aparecer, né? Então, quando o Alexandre de Moraes consegue colocar o Alex Jones fazendo meme dele, vocês conhecem o Alex Jones, né? Um comunicador americano bastante popular, assim, do InfoWars. Mas não só isso, cara, ele teve Ben Shapiro comentando, entendeu? Cara, a direita mundial inteira falou especificamente sobre o fato do X ter sofrido de executivo do X no Brasil terem sofrido uma ameaça de prisão, né? Quer dizer, o que o sistema faz normalmente nesse tipo de situação? Ele pega e diz, cara, esse cara aqui está queimado. Então, é aquela coisa do vamos tirar esse anel e vamos entregar esse anel para ficarmos com os dedos. O sistema é mestre nisso, né? Então ele entrega um anel para ficar com o dedo. O sistema é muito bom em se transformar, em mudar de cabeça, se maquiar, para permanecer no poder. Então, a nossa esperança de redução temporária da opressão ditatorial que a gente está vivendo nesse exato momento, porque nós estamos numa ditadura completa, sem condicionais, né? Não é uma questão temporal, já entramos nessa de forma integral, porque, afinal de contas, ninguém vai fazer uma proclamação de ditadura, né? Não é assim que funciona. Então, a nossa única chance é que o próprio sistema se canse desse cara. Olha, esse cara está prejuízo. Ele está dando mais prejuízo do que lucro agora. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar esse cara, entrega ele aí para a massa, e depois, então, vamos continuar agindo do jeito que a gente está agindo, né? Para que a gente continue avançando as nossas pautas, continue fazendo as nossas negociatas, né? De maneira tranquila. Então, eu realmente eu gosto muito da Carolina, eu acho que, enfim, todos os heróis lá de direita que estão brigando pelos nossos direitos têm que continuar brigando, mas a gente tem que falar de efetividade. A efetividade desse processo todo é zero, até que me prove o contrário. Ele tem sido zero, né? Factualmente, mas tomara que mude, mas não vai mudar. Não vai mudar. O Olavo de Carvalho definia muito a loucura que é você pretender mudar um sistema por dentro. Tá? Excelente, meu querido. Deixa eu dar um recadinho, então, ao pessoal que está em casa, que nos acompanha neste momento, mais de 1.500 pessoas em todas as plataformas, Fator Político BR, 011 News, TV Flórida USA, Revista Verdade, Jornal da Cidade Online, sejam todos bem-vindos, e eu peço para vocês que podem ajudar aqui o Fator Político BR, tá aí, ó, fatorpoliticobr@gmail.com, é a chave Pix do canal, pode fazer uma doação de qualquer quantia, tá bom? Para a gente poder pagar as contas, tá? O canal precisa pagar as contas que chegam em todo momento, né? E precisa se sustentar, porque fazemos um jornalismo independente, tá bom? Então tem aqui também o QR Code, você pode apontar e pode se tornar membro do canal, assim como fez o Ortega, né? Que se tornou membro aqui do canal. Seja bem-vindo, Ortega, à família Fator Político BR. R$ 4,99 por mês, tá? É por mês um cafezinho. Você pode ajudar aqui sempre as finanças e manter o canal firme e forte, tá bom? Vamos
Seguindo então, pessoal, aqui, as notícias não param de chegar e o Pacheco deu novamente, desculpa a expressão, cuspiu na cara do povo brasileiro de bem, novamente. Defendeu, né, o Alexandre de Moraes e disse que as manifestações que virão aqui no 7 de setembro e todas as manifestações que estão acontecendo desde já pelo impeachment do ministro são, na verdade, lacração. E que não adianta pressioná-lo contra a parede, porque nada vai funcionar. Meu querido Alexandre Pires, o que você acha do comunicado, né, do nosso nobre presidente do Senado, presidente do Congresso, que pode abrir processos de impeachment contra o Alexandre de Moraes, mas disse que não vai, não adianta pressioná-lo? A gente entende que nada está certo ali, tem alguma coisa muito errada, muito escusa, porque não é possível. Não é um pedido, não são dois, são vários pedidos, e todos ele não dá andamento. Então ele tem a sua parcela ali, sabe-se lá se é um rabo preso, sabe-se lá se é uma amizade, sabe-se lá o que é, não um favor que está pagando, a gente não sabe, mas assim, é inadmissível que ele continue com essa postura. Eu acredito que os mineiros, né, que o colocaram lá, e os mineiros, a sua grande maioria é de direita, está totalmente, assim, desalentada com ele, né, da maneira como ele move. Mas eu, que nesse fato específico, se eu não me engano, o Pacheco, nessa época, ele estava lá, junto no TSE, né, ele estava à frente ali também. Então, ele acusar ou dar andamento em cima dessas fitas, ele está acusando automaticamente a ele mesmo, né, sobre o ocorrido, né, porque é embaixo do nariz de todo mundo, a gente vê as fotos todos muito sorridentes, sempre alegres na hora do encontro, e mais de um já se teve essa postagem. Então é complexa a situação que a gente está vivendo. Eu acho que não vai ser na mão do Pacheco que alguma coisa vai acontecer. Vamos ver aí o abaixo-assinado, a gente até conversou, né, o Fábio e o Mário essa semana. Eu não sei agora os números, mas eu acho que já cresceu bem, né, os números do abaixo-assinado para retirar, né, do impeachment do Alexandre de Moraes. Então a gente se sustenta, acho que vai para o ar agora, né, para o pessoal de casa ver. Eu acredito que já está em 1.104.000. A gente precisa chegar no 1,5 milhão, gente. Então essa aí é a meta, a gente tem que divulgar esse link, né, eu acho que é fácil, é só jogar lá, impeachment Alexandre de Moraes no próprio Google e vai te direcionar para aí, e é compartilhar com os amigos, compartilha pelo WhatsApp. Eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte enquanto povo. A gente não pode, a gente tem que ir na rua no 7 de setembro. Ele diz, né, o Pacheco, que nem essa pressão do 7 de setembro ele vai se render, né? Então ele realmente pisoteia no povo, ele não quer escutar o que as pessoas estão pedindo, estão clamando, estão falando nas ruas, e ele não vai passar desse ponto porque alguma situação o amarra nisso. É uma situação muito grave. Mas ele está para sair, né? Afinal, aí na virada do ano ele está para sair, e daí pode ser que, do jeito que está a nossa bancada no Senado da direita, eu acredito que vai ser um bom representante, assim eu espero, né? Que realmente faça as coisas que precisam ser feitas no Brasil como um todo. Exatamente, meu querido Alexandre. Lembrando que o Pacheco, ele não está nem aí, né? Ele disse, inclusive, que querem prejudicar a economia do Brasil levando esse impeachment adiante, se iria causar atrito entre os três poderes. E isso deixaria a economia do nosso Brasil em ruínas. Eu acho que o Pacheco, a economia dele, na conta dele, deve estar legal. Então, ele não Mas, Mário, ele hibernou. Ele hibernou, então, em algum momento, porque eu acho que a economia, ele não está vendo como é que está no mercado, gente. Uma família de 5 pessoas, vamos colocar pai, mãe e 3 filhos, uma média aí, ou que fosse 2 filhos, não gasta menos do que 600, 800 reais por semana no mercado. Não consegue gastar menos do que isso para se alimentar bem. Ou então, passa fome, passa necessidade. Então, eu não sei que mundo o Pacheco vive, de que a economia está boa, a economia não está boa, já faz algum tempo, né? Então, ele está totalmente, se abraçou no sistema, se abraçou nessa bolha que ele vive, né? E essa bolha é a mesma
onde estão os 11 ministros do STF. Inclusive os 2 que o Bolsonaro colocou lá, porque as cenas ultimamente têm sido patéticas até para esses 2, né? Os 2 mudinhos. Fábio, meu querido, deixa eu te perguntar, seria o caso de a gente começar, e principalmente no dia 7 de setembro, começar a levar plaquinhas pedindo o impeachment do ministro, mas também pedir o impeachment do Pachecozão? Cara, essa resposta do Pacheco, e como o professor mesmo falou, a única forma de você mudar essa situação é o sistema. Mas a forma do sistema observar essas coisas é o povo. Se nós colocarmos 5 mil assinaturas, 5 milhões de assinaturas, e nós colocarmos 5 milhões de pessoas na rua, o sistema ele vê que realmente isso está prejudicando o sistema. Então o sistema precisa cortar o dedo para que o dedo não venha infectar todo o corpo. O que acontece? Esse dia 7, ele vai ser muito bom. Por quê? De um lado, você vai ter milhões de pessoas na Paulista, e do outro lado, você não vai ter ninguém em Brasília. A Janja vai dar adeus para Fantasma mais uma vez. E talvez seja até pior, né? Porque o dia 7 do ano passado, nós vimos o Lula e a Janja dando tchauzinho para Fantasma. Não tinha ninguém, eles deram tchau para o vento. Então, essa manifestação no dia 7 terá esse efeito também, porque as pessoas vão se concentrar numa manifestação para a liberdade do Brasil, e eles não estarão presentes lá na distribuição das Forças Armadas de cachorro-quente, né? Hot dog para as pessoas de graça. Essa vergonha que foi das Forças Armadas, né? De pessoas, de soldados, guerreiros, para distribuidor de hot dog para esquerdista. É mais ou menos isso que aconteceu. Então, essa pressão popular é o que faz o sistema perceber que realmente o papel dele já foi cumprido e agora não precisa mais. Então, a peça do tabuleiro tem que ser trocada. No xadrez, você muitas vezes sacrifica uma peça por outra. Então, isso que a gente está falando. Quando você vê os deputados se movimentando, o Pacheco falando, o Pacheco pode mudar completamente. Imagina você se os outros ministros chegarem para o Pacheco e falar assim, ó, Pacheco, já pode cortar a perna do cara porque agora já não dá mais, porque a gente precisa de alguém novo. Na hora ele muda. Rapaz, se o Lula chega no cangote do Pacheco e fala assim, ó, bota o impeachment dele aí que a gente coloca você na cadeira dele, ele muda na hora. Então, existem muitas formas de que ele possa mudar esse negócio e botar o impeachment para funcionar. Eu acho que existe, nós temos que lutar para isso e temos que acreditar. Claro que não é fácil, claro que nós estamos em desvantagem, porque é o povo contra o todo-poderoso. Então, mas eu vejo que o poder dele está atrapalhando ele cada vez mais. Essa corda pode acabar enforcando ele mesmo. Então, eu acho que a gente precisa acreditar, ir às ruas, assinar. Vamos chegar a 5 milhões. Tem muito pouca gente assinando aí. Não chegamos nem a 1,5 milhão ainda. Vamos chegar a 5 milhões e vamos para as ruas para ver se o Pacheco muda ou não muda. Porque ele falou, eu não vou fazer negócio de lacração. Mas aí daqui a pouco ele fala, mas agora não é lacração. Esse impeachment está baseado aqui na coisa certa. Ele muda. O sistema pode mudar e mudar esse jogo a qualquer momento. Professor Eduardo, agora com o senhor, eu queria saber o que falta, né, para pintar, para surgir um clima de impeachment, porque o Pacheco, mesmo o Pacheco que chama o povo brasileiro de bem de lacrador, né, e defende o Moraes, ele disse que não havia motivo para impeachment, não tinha clima para impeachment. 7 de setembro seria um bom motivo para impeachment? Então, o que acontece, gente? Eu vou me repetir de leve aqui, rapidamente, tá? Nós já tivemos a prisão de mais de 1.500 pessoas de forma ilegal. E eu vejo gente condicionando ainda. Se não acontecer, vamos para as ruas. Gente, não tem nada mais escandaloso do que aconteceu no dia 8 de janeiro. Não existe nada, né? Fora matança generalizada, né? Pelotão de fuzilamento, aquelas coisas realmente, né? Da década de 30, 40 na Europa. E o povo não foi para a rua, né? Então, o que a gente precisa fazer? Né? A gente precisa convencer, primeira coisa, convencer o povo a ir para a rua. Mas ir para a rua para quê? Aí eu vou discordar dos meus colegas aí um pouquinho. Né? A gente não tem que pedir nada para o Pacheco mais, gente. Pelo amor de Deus. Pacheco tem um processo de indenização bilionário sobre o acidente de Brumadinho, que está lá no STF. Bilionário.
Você acha que ele vai deixar de ter chance de ganhar uma fatia de bilhões por causa de uma manifestação? Por que vocês acham que ele não fez nada até agora? O Alexandre de Moraes e os demais membros do STF já cometeram dezenas de ilegalidades, já foram escritos 3 livros sobre isso. Um deles, O Inquérito do Fim do Mundo. Outro, Sereis como Deuses. Juristas brasileiros já publicaram pelo menos 3 livros sobre as ilegalidades do STF. E o Senado segue inerte. Por quê? Porque o Senado não tem coragem, não tem discernimento? Não, o Senado é conivente. Vamos usar os termos corretos. Coniventes. Estão todos aliados. Não existe uma ditadura sem conivência da elite, dos poderes. Não existe. É todo mundo conivente. Arthur Lira é conivente. Câmara Federal é conivente. A Câmara Federal votou pela prisão do Daniel Silveira, gente. Vocês acham que esses caras vão resolver o nosso problema? O nosso problema, basicamente, é a visão de que a gente tem que ir para a rua, pedir alguma coisa, pressionar algum membro dessa casa que eu chamo de estábulo nacional. Esse é o erro. A gente tem que ir para a rua para amedrontar essa gente, para mostrar para essa gente que eles vão nos obedecer ou então o bicho vai pegar. Essa é a postura vencedora, entende? Essa é a postura necessária. Aliás, essa é a única linguagem que aquela gente entende. Pressão política não tem nenhum significado. Até porque é o seguinte, talvez vocês devem saber disso, né? Nós só elegemos menos de 6% dos integrantes do estábulo nacional com o nosso voto. Menos de 6%. Tá? Todo o resto, os outros 94, alguma coisa por cento, é por conta de proporcionalidade de voto. Quer dizer, o cara não precisa nem da gente para votar, gente. Sem contar a questão das urnas, do sistema eletrônico, opacidade, falta de contagem pública dos votos. E o que acontece quando a gente vende essa ideia, né, de que a gente tem que confiar? Vocês acham que eu não tenho esperança? Eu tenho plena esperança no Brasil, mas a minha esperança não passa pelo sistema político partidário, que é completamente corrupto. Ter esperança na política brasileira é o que nos fez chegar até aqui. Porque essa esperança, primeiro, ela é falsa e, segundo, ela leva à inércia. Então é muito confortável a gente ir num domingo, num sábado, num 7 de setembro para a Paulista, fazer uma manifestação. Mesmo assim já vai pouca gente. Deviam ir 20 milhões, né? Mas vai pouca gente. Espero que dessa vez vá muita gente. Mas a gente vai para aquilo ali para quê? Para pedir alguma coisa para alguém? Não, gente. Nós somos 215 milhões. Ninguém pode contra a gente. Ninguém nas instituições brasileiras ou mundiais pode contra 70% de 215 milhões. Ninguém, não existe isso. É só a gente que daria, entendeu? Agora, se a gente vai para pedir, a gente já se submeteu. É a mesma linguagem que eles estão esperando. Eles estão pedindo. Então, beleza, gente. Agora, se a gente vai e, por exemplo, se organiza para permanecer nas ruas do Brasil durante um mês, aí a gente já começa a não pedir mais, né? A gente está exigindo, a gente está ameaçando. Vocês estão brincando com a gente? Vocês estão brincando com 150 milhões de brasileiros honestos, pais de família dispostos a restabelecer a justiça no Brasil? Tem certeza que vocês querem fazer isso? Tem certeza que vocês querem comprar essa briga? Seu bando de vagabundos. Porque a gente tem que tratar desses caras como eles merecem. A gente tem que ser sincero. Eles são um bando de vagabundos. São um bando de bandidos, um bando de pilantras, né? Então, se a gente mostra que a gente não tem respeito por eles, se a gente mostra que a gente não tem consideração por eles, se a gente mostra que a gente não tem medo deles, eles vão ficar com medo da gente. E aí, então, eles vão estar dentro de uma esfera que eles conseguem compreender, que é a esfera dos animais inferiores. E aí, então, a gente pode gerar algum tipo de pressão. Mas nessa situação, já não precisamos mais pressionar por nada, né? A gente simplesmente faz valer a suprema democracia, que é impor a vontade do povo. Excelente, professor. Excelente aula aqui para todos nós. Muito obrigado aí
pelas suas considerações. Vamos seguindo, então, pessoal. Tem uma pauta aqui ainda para passar, uma última pauta. Deixa o like, compartilha bastante, tá? Quem puder se tornar membro, R$ 4,99 por mês, e ajudar no Pix, fatorpoliticobr@gmail.com também ajuda muito o canal a se manter no ar, tá? Trump mais forte. Nos Estados Unidos, Trump ganha força com apoio de peso para a campanha. Kennedy Jr. abandonou a corrida eleitoral e decidiu ficar ao lado do ex-presidente, atual candidato a voltar à Casa Branca. Fábio Tom, começando por você, quais são as últimas informações que você tem a trazer sobre isso e quais os efeitos na campanha de Trump e a corrida eleitoral? Sem som. A fala do Kennedy ontem foi uma fala assim, ontem, foi uma fala assim, cara, incrível, né? Foi o melhor, mesmo do que o presidente Donald Trump. Ninguém falou tão bem contra o sistema como ele falou nesse dia que ele endossou o presidente Donald Trump. Foi uma coisa assim sensacional. Se vocês não assistiram a fala dele, assistam, porque foi algo assim, cara, que ele botou ponto por ponto ali o que está acontecendo no sistema, o que virou o Partido Democrata, por que ele saiu do Partido Democrata. Todos nós sabemos que o tio dele foi assassinado, né, o pai dele foi assassinado. Então, é uma coisa assim inacreditável o que nós vimos acontecer nos Estados Unidos, né? Uma família Kennedy, que é uma família totalmente do sistema, agora está apoiando o presidente Donald Trump. Ele não saiu da campanha eleitoral, ele saiu apenas dos estados em batalhas. Se o povo, não sei se as pessoas entendem, mas nos estados azuis, ele continua na campanha. O cachorro está batendo ali na pata da câmera. Então, ele continua na campanha. Mas os estados de batalha, ele saiu e deixou as pessoas decidirem o que vai acontecer. Então, eu acho que, ainda que ele estava muito mais popular quando estava o Biden, quando entrou a Kamala Harris, ele perdeu um pouco da popularidade, ele continua, as pessoas falando, mas ele tem mais ou menos 4 pontos, ele tem 3 pontos. Mas 4 pontos, 3 pontos nos lugares de batalha, como Pensilvânia, Wisconsin, Michigan, dá a vitória ao presidente Donald Trump. O que as pessoas não querem falar é isso. Mas Fábio, ele tem umas ideias muito malucas, ele tem umas ideias bem doidas e tem umas ideias muito top. Ele é aquele cara maluco e muito inteligente ao mesmo tempo. Então, as ideias dele, por exemplo, sobre a Ucrânia, eu discordo completamente. Mas as outras ideias dele sobre o resto que ele fala são sensacionais. Então, é aquela coisa, a gente tem que concordar com aquilo que a gente concorda, pegar aquele lado bom e jogar o lado que a gente discorda para fora. O mais interessante, se a gente olha essa junção aqui do presidente Donald Trump e o Kennedy, a gente entende um pouco, se nós entrarmos na política e esquecer a paixão, esquecer time, exatamente esse acordo que o Bolsonaro fez com o Nunes, né? Se você vê o acordo do Trump com o Kennedy e o acordo do Bolsonaro com o Nunes, você vê algumas semelhanças aí na política. Acordos de uma pessoa conservadora com um cara totalmente no esquema, e aqui no Brasil, o cara conservador com um cara totalmente do sistema. Então a gente vê mais ou menos a mesma coisa. Então eu acho que isso vai ajudar o presidente Donald Trump. A eleição está muito disputada. Então pode ser que essa pequena porcentagem venha para o Trump e dê a vitória para ele. Tomara que isso aconteça. Mas vale a pena assistir o discurso dele, que foi sensacional. Obrigado, Fábio. Querido Alexandre Pires, queremos a sua análise também sobre o cenário dos Estados Unidos e se isso pode mudar alguma coisa no Brasil. Algumas pessoas estão apreensivas, né? Será que se Trump voltar à presidência dos Estados Unidos, teremos mudanças aqui também na América Latina e principalmente no Brasil? Olha, eu acho, o Fábio colocou muito bem, né? Essa semelhança entre o Bolsonaro e o Nunes e o Kennedy e o Trump, ela é muito válida para as pessoas poderem entender, para que a gente consiga compreender de uma forma melhor, né? Eu acho que esses pontos, eles são muito válidos para o Trump. O Robert Kennedy, ele falou de uma maneira muito correta, coerente em todos os momentos. Eu vi trechos específicos nos canais americanos ali, eu achei bem interessante. Acho que sim, o Trump vencendo, para o Brasil e para a direita brasileira, a gente entra com uma força muito grande. A gente não pode esquecer que a direita tem ganhado uma força muito grande no mundo inteiro, não somente nos Estados Unidos agora com a questão do Trump, ou em alguns outros países menores. O sistema, ele
tem ruído da maneira como está atualmente, ele tem ruído em vários locais. Então, acho que vai ter um grande fortalecimento no planeta. E ele falou, né, agora há pouco também, com o Netanyahu, ele estava naquela reunião, ele falou, estamos muito à beira de uma terceira guerra mundial. Eu acho que o Trump ele não está louco quando ele fala isso, e eu tenho conversado com amigos e as pessoas mais próximas a mim exatamente isso. O clima está tão em ebulição no planeta inteiro, e realmente o que aconteceu agora nesse final de semana entre Israel, né, Líbano, enfim, o Hezbollah, toda essa situação mostra o quanto está perigoso o mundo hoje. O Trump ele vem para quebrar isso, ele vem para realmente desmanchar essa força da esquerda, dessas ditaduras, e servir como exemplo, e realmente ele vai dar apoio para aqueles países que estiverem alinhados com ele. Se precisar ele fazer algumas sanções para o Brasil, dependendo de como o Brasil vai se comportar, eu acho que ele não vai arredar o pé disso daí, não. Então, eu acho que é muito positivo, respondendo a tua pergunta, não somente para o Brasil, para a América Latina, mas como para o mundo, no geral mesmo, nesse momento que a gente está vivendo. Microfone. Tá sem áudio, Opa, desculpa. Antes de passar para o nosso querido doutor, o professor Eduardo Vieira, vou pedir para a produção colocar um trechinho, né, da Karina Michelin. Tem legenda, não é isso? Passa aí para mim, por favor, produção. Opa, problemas técnicos. Production? Não foi. Vamos seguindo então aqui com o nosso querido professor Eduardo Vieira. Eu queria saber a sua análise sobre a possível volta de Trump e como ele fica mais forte com essa ajuda agora de peso, né, do Kennedy Jr. É interessantíssimo a gente ver, né, que o Kennedy, eu concordo com a visão dos dois comentaristas aí, meus colegas de bancada, e o Kennedy é um cara coerente, gente. Ele é um cara coerente. Ele tende à esquerda um pouco, né, mais do que nós, conservadores, assim, mas ele é um cara coerente. E essa turma que é coerente, exatamente o que o Alexandre falou, né, cada vez mais está percebendo o nível de excesso que o regressismo chegou no mundo. Os caras perderam todos os limites, eles ultrapassaram todas as barreiras, né? Eles se desnudaram completamente, eles estão chocando os esquerdistas. Assim. O esquerdista olha e diz, meu Deus, mas não é isso que eu queria. Né? O próprio Elon Musk, ele se define como um progressista. Né? Ele votava democrata o tempo todo. Até que a agenda LGBT-PQP e mais algumas letras, cooptou o filho dele. O filho dele fez lá um processo de cosmético, né, para ficar parecendo do sexo oposto, passou a odiar o pai, e o Elon Musk declarou numa conversa com o Jordan Peterson que ele perdeu o filho. Quer dizer, foi isso que fez ele acordar para essa realidade que nós, conservadores, denunciamos há mais de década. Ele experimentou um trauma pessoal. E aí o que ele fez? Gastou 41 bilhões de dólares e comprou o Twitter para a manutenção de pelo menos uma plataforma com liberdade de expressão. E vejam como foi crucial isso, né? Imagina se nós tivéssemos o atentado bárbaro do Hamas acontecendo sem uma plataforma onde a gente pudesse fazer circular a verdade. Era capaz de estar todo mundo achando que foi culpa de Israel, né? Quer dizer, é crucial, é fundamental a existência de alguma plataforma sem censura. E nós temos censura no YouTube, nós temos censura em todas as plataformas do Grupo Meta, e nós temos censura, na verdade, em todo o mundo empresarial e midiático e artístico mundial. Né? Todo establishment ele é amigo da censura, menos no X. Então, isso é muito emblemático, assim, né? Como a esquerda vai até um ponto tão radical que começa a acordar a gente.
E eu posso garantir a vocês, né, que o Elon Musk não foi o único poderoso que acordou, pelo menos, né, num certo nível. A direita está crescendo no mundo inteiro, né, e isso tende a permanecer. Né? Só que o que, é que vai acontecer? E aí é importante a gente ter uma compreensão maior do tipo de pancadaria que a gente está metido já há muito tempo. Né? O fato da gente não estar sabendo não significa que o lado de lá não esteja batendo. Né? E a pancadaria é simplesmente um grupo pequeno de pessoas manipulando uma massa que não sabe muito bem das coisas, que é enganável, para introduzir um sistema completamente totalitário que pretende efetivamente reduzir drasticamente o nível populacional mundial. Isso é declarado público. Fazem reuniões em Davos, na Suíça, para discutir o assunto. Chegaram no número de 500 milhões. Isso é uma turma que bebe da água podre do Noah Yuval Harari, que é o autor do livro Sapiens. E muita gente lê e diz, nossa, que livro maravilhoso, sensacional, né? Mas não vê a ode desumana que é aquele livro, não vê a propaganda anticristã que tem naquele livro, né? A propaganda materialista, a propaganda utilitarianista. Né? Gente, é um horror, é um horror. Como o mal consegue se camuflar e enganar tanta gente? Só que eles passam do ponto. O mal é essencialmente autofágico, tá? Porque se ele tivesse freios, se ele tivesse preocupação com limites, essas são virtudes. E não dá para você ter o mal quando você tem virtude. Se você tem virtude, você acaba com o mal, né? Dentro de você mesmo. Então, o cara, para ser mal, ele tem que acabar com as virtudes, é o contrário. Consequentemente, ele acaba se tornando vulnerável aos seus próprios vícios. E é nisso que a gente está vivendo hoje, né? Eu acredito que se o Trump e sua turma tiverem noção do nível de malícia do lado de lá, e eu acho que eles têm, depois da eleição que foi completamente garfada, né? Onde entrou a múmia, que atualmente... não mais, que atualmente se fantasia ali na Casa Branca, eles vão conseguir vencer essas eleições. E eles aparentemente estão sabendo qual é o tamanho do problema, estão sabendo os riscos, né? Eles já implementaram um monte de medidas, né, de cancelamento de voto pelo correio em vários estados cruciais, estão exigindo identidade de eleitores em alguns outros estados cruciais. Eu acho que agora o Trump vai para a briga melhor municiado em termos intelectuais, de percepção da realidade, do que nas últimas eleições. Estou esperançoso, viu? E se ele ganhar, é bom para o mundo todo, sem dúvida nenhuma, e reverbera no mundo todo. É isso aí. Só para deixar vocês informados, o Fábio fez na lousa mágica dele, né, no telão que ele tem, ele fez uma explicação sobre a Prefeitura de São Paulo. Tá viralizando no Twitter, tá, Fábio? Só para deixar você informado aí. Viralizou no Twitter, tem várias pessoas lá compartilhando a sua brilhante explicação lá com o círculo, né? Depois vocês vão lá no Twitter para ver lá o Fábio Tom tá ficando famoso. Uhum. E aproveitando essa tua deixa, Mário, só eu queria ver do Tom ali, eu posso fazer uma pergunta para o Tom rapidinho? O Tom, tu que mora nos Estados Unidos, falando fora da nossa bolha, que claro, tu deve ter os amigos da direita e tudo, e eu sei que as pesquisas a gente não pode confiar no mundo inteiro, é um problema mundial isso das pesquisas. Como que tu sente no dia a dia a posição realmente do Donald Trump nos Estados Unidos? Cara, vai ser pau a pau, vai ser muito bem disputada. Essa eleição, ela vai ser, cara, o cara que ganhar, ele vai ganhar por pouquíssimos votos. Claro que a Kamala Harris vai ganhar no voto popular, né? Ela sempre ganha. O democrata, nos últimos anos, sempre ganharam no voto popular. O que nós sabemos que nos Estados Unidos não é voto popular. E o Trump, acredito que vai ganhar, mas vai ser muito apertado. O que a gente chega à conclusão é que nós temos o Rust Belt, né, que são aqueles estados lá de cima. Você tem Michigan, você tem Wisconsin, Michigan e Pensilvânia. Então, até agora, quando a gente vira as pesquisas, tudo indica que desses 3 estados, o presidente Donald Trump precisa de 1. E a Kamala Harris precisa dos 3. Então, essa é a decisão hoje que eu vejo. De 3 estados de batalha, o presidente Donald Trump precisa de 1 e a Kamala Harris precisa dos 3. Se ela não conseguir os 3, ela
perde essas eleições. E também estão dizendo aqui que o negócio está tão apertado que pode até ter um empate, né? É uma coisa louca você ter um empate nas eleições aqui dos Estados Unidos. É uma coisa completamente louca, mas isso pode acontecer. Então tá muito apertado, cara, tá muito apertado, porque a estratégia deles, se vocês repararam, é o seguinte: o Trump desapareceu. Mais ou menos a mesma estratégia que estão fazendo agora com o Pablo Marçal no Brasil. Não sei se vocês repararam que eles não foram debate, ou seja, eles não deixaram com que o Pablo Marçal pudesse aparecer. Pablo Marçal não tem tempo de televisão. Cortaram as redes sociais de Pablo Marçal. Então eles esconderam o Pablo Marçal. O Pablo Marçal, ele quer que critiquem, que xinguem, que fale dele. É isso que faz ele crescer. O presidente Donald Trump, ele tem a mesma estratégia. Fale mal, fale bem, fale de mim, me xingue, bote-me na mídia. A mídia parou de falar do Trump. Eles não falam, nem bem, nem mal, não falam. Então, essa é a estratégia deles. E eles não falam da Kamala Harris. Eles criaram um personagem, Kamala Harris. Ela não fala, ela não entrevista, ela não responde perguntas. E eles criaram uma personagem que a Kamala Harris é isso, a Kamala Harris acredita nisso, e está em toda a mídia 24 horas por dia. O sistema não precisa de pessoas. Ele pega qualquer pessoa, cria um personagem nele. E esse personagem, ele... Cara, você vai no AI, inteligência artificial, e fala o que as pessoas querem ouvir. E aí mostra para você que quer ouvir, essa pessoa simplesmente fala. Então, o sistema criou o personagem Kamala Harris. Ela não aparece, cara. E se ela não aparecer, as pessoas estão votando para uma pessoa que eles nem sabem quem ela é. Ninguém sabe quem ela é. Então a jogada vai ser muito apertada, cara. Então eu sei que as pessoas ficam desconfiadas. Não, não é possível. Trump é muito popular. O presidente Donald Trump também tem muita gente que não gosta dele, né? Então existe esse lado. Então vai ser, cara, vai ser de roer os dentes, de roer as unhas, né? Vai ser dificílima essa eleição aqui nos Estados Unidos.